Australianos, tenham paciência comigo, estou bravo e acho que vocês também deveriam estar. Olhem isso. Olhem esse primeiro-ministro vendido que nós temos. Estou muito satisfeito de estar aqui com o enviado especial para combater a islamofobia, Aftab Malik, e de lançar o seu relatório Uma Resposta Nacional à Islamofobia. Os australianos devem poder se sentir seguros e em casa em qualquer comunidade. O preconceito foi enfraquecido. Então esse cara que você está vendo, essa desculpa patética de ser humano que você está vendo, ele primeiro destruiu o Reino Unido. E então as mesmas pessoas que o usaram no Reino Unido o importaram para a Austrália, apenas para manipular os australianos. Antes de mostrar o resto do vídeo, vou dar uma breve aula de história. Beleza. Dentro da Austrália, 20 australianos e fora da Austrália, 115 australianos foram mortos em ataques terroristas islâmicos. Deixa eu mostrar uma pequena lista para vocês. Beleza. Essa lista obviamente não é exaustiva. 2014, cerco ao Café Lindt, 2 australianos mortos. Tiroteio na sede da polícia de Parramatta em 2015, um australiano morto. Cerco de Brighton, em Melbourne. Um australiano morto em 2017. Esfaqueamento na Burke Street em 2018, outro australiano morto. E, obviamente, o massacre de Bondi Beach. Ataque no Hanukkah, 15 australianos mortos. Todos mortos por muçulmanos em ataques islamistas. E, obviamente, fora da Austrália, 10 australianos mortos nos ataques de 11 de setembro. E, obviamente, os atentados de Bali. 88 australianos mortos. 1 no Reino Unido, 4 na Indonésia, 2 nos ataques de Mumbai, 3 na Indonésia, 1 no Quênia, 2 no Reino Unido novamente, ataque na London Bridge e no Borough Market. 2 deles eram australianos. Ataque em Barcelona, Espanha, 1. Atentados no domingo de Páscoa no Sri Lanka mataram centenas, incluindo 2 australianos. E, obviamente, em Israel, o ataque do Hamas a Israel, um australiano morto. Então, isso dá um total de 135 australianos. 135 australianos foram mortos diretamente devido ao extremismo islâmico. Adivinha quantos muçulmanos morreram em ataques islamofóbicos na Austrália? Arrisque um palpite. 0. É isso mesmo? 0. Ainda assim, esse primeiro-ministro patético, o pior da história da Austrália, sentiu a necessidade de importar esse palhaço para enganar o público australiano. Agora ouça o que ele disse. Comunidade. O preconceito mina o valor central do respeito mútuo, da justiça e da compaixão. Isso também marginaliza de forma desproporcional os muçulmanos australianos. Quantos australianos foram mortos por muçulmanos australianos? Acabei de te mostrar. 20 australianos foram mortos por muçulmanos australianos, se é que isso existe. Não deveria existir, mas vivemos nesse mundo multicultural. 20. E essa criatura patética, ele não mencionou nada sobre os ataques islâmicos no relatório dele. Não comentou o mau comportamento dos muçulmanos, nem mencionou isso. É por isso que esse relatório não passa de propaganda, mas ele foi aprovado pelo governo australiano. Não pedimos tratamento especial, Sério? mas o mesmo reconhecimento do dano. Devemos erradicar o ódio, o medo e o preconceito que alimentam a islamofobia e a divisão em nossa sociedade. Meu governo sempre trabalhará incansavelmente para promover os valores australianos: justiça, igualdade e respeito por todos. Respeito pelo terrorismo. Estão nos dizendo para respeitar essas pessoas. Assista a este vídeo. Realmente assustador. Isso veio de um conhecido extremista islâmico que quer formar um exército para impor a lei Sharia aqui na Austrália. Sua mensagem foi recebida com punhos erguidos e gritos de concordância de seus seguidores em Lakemba. Esta reportagem exclusiva oferece uma visão de um mundo que a polícia antiterrorismo está investigando com urgência. Eles se reuniram neste centro de convenções discreto no oeste de Sydney, na noite de sábado. Cerca de 200 homens e mais 50 mulheres e crianças atrás de uma cortina vieram ouvir os palestrantes sobre o ocorrido com os valores australianos aqui. Aquele primeiro-ministro acabou de dizer: respeito por todos, valor australiano. O que é isso? Como isso se encaixa? O grupo muçulmano extremista Hizb ut-Tahrir pede o fim do nosso modo de vida. No fim, nós vamos nos reerguer e vamos recuperar tudo o que eles tiraram de nós.
Os muçulmanos foram informados de que o governo democrático da Austrália deve ser trocado por um califado islâmico sob a lei Sharia. Como é que não devemos odiá-los? Como não odiar essas pessoas? Essas pessoas querem destruir nosso modo de vida. Eles querem nos escravizar e estão nos dizendo: sabe, como eu disse, até agora nenhum islamofóbico fez mal a um muçulmano na Austrália. Isso ainda não ocorreu. Não estou dizendo que deveria acontecer. Obviamente, nenhum indivíduo deve jamais fazer justiça com as próprias mãos. Mas eu estou cansado e farto desse gaslighting feito pelo nosso sistema em todo o Ocidente. É sempre a mesma coisa, é a mesma besteira. Todo o país ocidental está passando por isso. Nos dizem para não criticar essas pessoas. Nos dizem para não reagir contra esses marginais. Nós continuaremos a nos levantar e a nos opor ao seu fracasso em insultar nosso mensageiro. B. Ai, meu Deus. A liberdade de expressão liderava a pauta. Como afirmou o inflamado pregador Bilal Murhi, os australianos a usam para zombar do Islã, mas isso não vai durar. Eles afirmam ser corajosos porque não há Estado, autoridade ou representação, então tem liberdade. Quero ver essa coragem quando houver autoridade. Apareçam quando tivermos uma representação com um exército pronto para defender a honra de Alá e de seu mensageiro. Eles estão dizendo o que vão fazer, literalmente te avisando. E esses políticos vendidos, um atrás do outro. Um atrás do outro, pessoal. Nós nos livramos de Keir Starmer, o pior primeiro-ministro do Reino Unido, provavelmente da história, ou com certeza da nossa vida. Talvez o pior desde Tony Blair, substituído por outro ainda pior. Andy Burnham vai fazer o Keir Starmer parecer o Churchill. E nós temos a versão Temu dele aqui na Austrália, Anthony Albanese. Isso é revoltante, pessoal. Vocês deveriam estar irritados. Vocês deveriam estar muito revoltados. E é isso que precisamos entender. Como o único jornalista presente, os organizadores me permitiram gravar áudio, mas proibiram câmeras. A lei australiana diz que podemos filmar manifestações públicas. Temos alguns meios de comunicação presentes aqui esta noite, então incentivamos fortemente o público a não interagir com eles. Bilal Miri ficou sob investigação policial em outubro passado, depois que exibimos um vídeo dele ensinando crianças de apenas 6 anos a entoar slogans extremistas. Além desse último discurso, encaminhamos vários vídeos para a unidade antiterrorismo da polícia e para o procurador-geral. Se as pessoas estiverem envolvidas na defesa ou incentivo ao terrorismo, elas serão presas, processadas e retiradas das nossas ruas. O que aconteceu com ele? Qual era o nome dele? Bilal Murphy? Pelo que sei, nada ocorreu com nenhum desses membros do Hizb ut-Tahrir. Um dos caras que estava falando, esse cara sentado no meio, eu debati com ele em 2018. Aquele vídeo viralizou na época. Eu o pressionei. Ele era um sujeito muito evasivo. Eu o pressionei várias vezes. Perguntei, o que vai acontecer comigo sob sua República Islâmica da Austrália? Serei decapitado? Ele enrolou, negou, não respondeu. No fim, ele acabou dizendo isso. E esse vídeo viralizou em 2018. Mas nada aconteceu, certo? Nada. Aqui estamos, 10 anos, não 8 anos depois. Essas pessoas ainda estão por aí. A polícia não quis comentar além de dizer que está investigando. Esperamos divulgar vários outros vídeos nos próximos dias. Brian Seymour, 7 News. Nada aconteceu. Nada aconteceu. E essa pessoa patética foi importada pelo nosso primeiro-ministro patético. Esse cara não disse nada sobre essas pessoas. Olha isso. Olha esses vendidos. Vendidos pra caramba. Vem pra cima de mim, Anthony Albanese, vem pra cima de mim. Eu não vou descansar enquanto não continuar te expondo. Só vou me calar se vierem me pegar. Olha isso, olha essas pessoas. Isso foi em Bournemouth, Reino Unido. Olha isso, eles vieram preparados para provocar e antagonizar os moradores locais. Esses muçulmanos vieram na frente dos banhistas. Eles chegaram e começaram a rezar. Começaram a dizer, Alá é grande. Cercados por ocidentais que estão apenas vivendo suas vidas. Eles não têm interesse. A maioria deles vai dizer, não temos problema com muçulmanos rezando. Obviamente, esses caras são idiotas úteis. Eles não entendem quem são essas pessoas, nem com o que lidam. Olha isso. Isso é uma incitação aberta e provocação para continuar fazendo isso. Continuem fazendo isso de propósito. Você acha que eles vieram aqui para nadar? Não. Eles vieram aqui para provocar todo mundo.
Mesmo assim, nossos políticos seguem manipulando o público dizendo que vocês são islamofóbicos. Vou ler este artigo para vocês. E não para por aí. Vejam só. Vergonhoso, pessoas sem vergonha. Isso já passou dos limites. O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, vai investir 66 milhões de dólares para combater a islamofobia e criou uma força-tarefa para analisar o ensino para crianças em idade pré-escolar sobre racismo e discriminação contra muçulmanos. Peguem eles desde pequenos, né? Peguem eles desde pequenos. É isso que querem dizer, pessoal. É isso que eles querem dizer. Ouça esse garoto britânico. Nas escolas nos pressionam a aprender sobre o Islã e sobre quem está vindo. Não quero aprender isso. Quero aprender sobre minha cultura e crenças e tenho orgulho de ser inglês. Te ensinaram sobre a Declaração de Direitos? Não. Você estudou a Batalha de Azincourt? Não, nos tempos de escola. Eu avisei vocês, australianos. Eu avisei que isso ia acontecer. Eu avisei vocês. Eles estavam nos ensinando sobre, você sabe, sobre o Islã, sobre o profeta Maomé e todas as suas ideologias. Não deixem seus filhos participarem de um desses eventos de propaganda idiota, interreligiosa, intercomunitária e multicultural como esse. Olha isso. Seja como aquele garoto. Olha isso. Olha isso. Todos esses dhimmys, os pais deles os mandaram. Mas este é um vídeo de mas havia outro vídeo assim. Havia um vídeo original. Eles obviamente exageraram nisso. Teve um vídeo que viralizou alguns dias, alguns meses atrás, onde tinha um professor branco que levou todas essas crianças brancas com ele para uma mesquita e todos eles se curvaram ao Deus muçulmano Alá. Uma das crianças brancas disse: "Não vou me curvar." Até o professor se curvou. Esses malditos times. Times... Vergonhoso. Olha isso. Sim, isso aconteceu na Austrália. Não deixe seus filhos irem nesses eventos multiculturais e interreligiosos de merda. Eles nunca mandam os filhos muçulmanos deles para igrejas, para templos hindus. Eles nunca fazem isso. Seguindo as leis do Islã, ele pode conviver com pessoas de diferentes religiões? A resposta é muito óbvia. A resposta é não, mas ele é um filho da puta dissimulado, por isso mentiria. Nós temos vivido com pessoas de diferentes religiões? Sim, porque aqui é Darul Harb. Faz parte da sua estratégia ficar na sua até que seus números aumentem. Não acredita em mim? Ouça Yasir Qadhi, que é considerado um dos mais moderados. Ouça o que ele diz. Então a esquerda basicamente diz: nós te recebemos, sabe? Apesar da sua diversidade ou das suas opiniões estranhas, ou seja lá o que for. Mas é claro, isso tem uma contrapartida. E a contrapartida é que eles também esperam que você os aceite e aceite as opiniões deles. E talvez estejamos dispostos a tolerar politicamente, mas não podemos tolerar moralmente. Isso é, estamos dispostos a tolerar politicamente, não moralmente, politicamente, porque é viável politicamente para eles tolerarem essas pessoas, e a esquerda, não a direita, porque a direita sabe quem essas pessoas são, ou seja, nós. Eu sou um liberal clássico, ok? A direita não significa, sabe, no sentido clássico, quem é cristão, quem tem visões muito conservadoras e tradicionais. Não, isso não é mais a direita, isso também é a direita. Mesmo sendo ateu, liberal clássico e defensor dos valores ocidentais como secularismo, individualismo e liberdades pessoais, nós sabemos disso. Também somos parte da direita e conhecemos essas pessoas. Nosso jihad literalmente será a luta. Se entendermos que o que está sendo pedido de nós não é aceitação, mas mera tolerância política. Tolerância política. Acho que este é um compromisso aceitável aqui. É isso que ele quer dizer aqui. Ele está mentindo. Na verdade, ele está mentindo descaradamente. Esse cara está claramente mentindo descaradamente. Nos últimos 1400 anos, sim. É, como eles são. Meu Deus, olha isso. Pegue-os enquanto são jovens. E essas crianças, sabe, quando essas meninas crescerem, já vimos aquelas mulheres da extrema esquerda, cabelo roxo, que só gritam contra tudo que é ocidental. São elas. Elas vão crescer e afirmar: a culpa é toda do homem branco. Você mente, é racista e intolerante. O Islã é uma religião de paz. Depois ela vai se apaixonar por um muçulmano e usarei um hijab. E é para isso que os seus 66 bilhões de dólares estão indo. Vamos voltar para Anthony Albanese. Destinou 66 milhões de dólares para combater a islamofobia e criou uma força-tarefa para analisar o ensino sobre racismo e discriminação contra muçulmanos na pré-escola. Gente, eu nem preciso pensar muito sobre o que vai acontecer ou o que vai sair disso. Isso já aconteceu. Tudo bem, vamos adiante.
O senhor Albanese afirmou no sábado que a Força-Tarefa de Educação sobre Islamofobia será criada após seu governo adotar 35 das 54 recomendações do enviado especial para combater a islamofobia. Aftab Malik, o que são essas recomendações? Vamos analisá-las. Algum tópico em destaque? ChatGPT, existe algum? Você pode descobrir quais são as 54 recomendações feitas pelo enviado especial Aftab Malik e quais 34 foram aceitas. Vamos descobrir, pessoal, vamos descobrir. A resposta também inclui 41,9 milhões em financiamento para grupos muçulmanos melhorarem a segurança em locais religiosos. Uma nova equipe de coesão social da Polícia Federal Australiana. Então, até a Polícia Federal, até a Polícia Australiana... Oficial. O policiamento de 2 camadas é oficial, assim como colocaram isso nas diretrizes da Polícia Metropolitana de Londres. Não trate todos de forma igual. Eles literalmente colocaram isso nas orientações deles. Orientações da Academia de Polícia, ou seja lá o que for. Eles literalmente colocaram isso. Eles disseram, não trate todos de forma igual porque pessoas diferentes tiveram trajetórias diferentes. É isso que está acontecendo aqui, pessoal. Você é muçulmano. Ok, você teve uma infância difícil, tem pele morena e enfrentou muito racismo. Então, sabe o que mais? Você pode surtar se quiser, mas se um australiano branco sequer olhar estranho pra você, pronto, já sacam os cacetetes, já colocam o equipamento antimotim. Não aceitem isso, australianos, não aceitem isso. Nós não estamos nem perto do nível de degradação pelo qual o Reino Unido passou. Nem perto disso. Estou te dizendo, nem perto disso. Sim, nossa polícia também foi amolecida. Nossos departamentos, nossa burocracia também foram amolecidos, foram enfraquecidos, desculpe. Nem todos gostam dessa palavra. Vamos ver, mas há um caso importante. O governo não publicou uma tabela recomendação por recomendação identificando exatamente quais 35 foram aceitas. A resposta do governo tem 19 páginas, meu Deus. Então eles nem sequer nos disseram o que aceitaram e o que foi recomendado. Embora o governo tenha dito que adotaria 35 das 54 recomendações, não especificou explicitamente quais. Por quê? Gente, me digam, por quê? O que eles estão escondendo? Embora o governo tenha dito que adotaria 35 das 54 recomendações, não especificou explicitamente quais. Eu quero saber quais são essas 54 recomendações, quais são essas 54 recomendações. Isso é, meu Deus, isso é escandaloso. Apêndice A do relatório de Aftab Malik, Resposta Nacional à Islamofobia, Estrutura Estratégica para Inclusão, Segurança e Prosperidade. Recomendações estão agrupadas por departamento e portfólio. Primeiro-ministro e gabinete, deem à islamofobia a mesma urgência, proteção e recursos legais que outras discriminações. Certo. Qual é a definição de islamofobia? Reconhecer formalmente um Dia Internacional da ONU para combater a islamofobia. Não, isso é besteira. Nós não vamos ter um Dia Internacional para combater claustrofobia, apostrofobia, homofobia. Acho que já existe um dia para homofobia. Melhorar a representação muçulmana no serviço público australiano. Como? Não. Como? Como? Nós somos um país que se governa pelo mérito. É isso. Se você tem capacidade, vai conseguir. Se não tem, não vamos... Isso é DEI, pessoal. Isso é DEI. Revisar de forma independente as leis e políticas antiterrorismo da Austrália para possíveis impactos discriminatórios. Vocês sabem o que fizeram no Reino Unido? Na lista de vigilância antiterrorismo do Reino Unido, 90% das pessoas eram extremistas islâmicos ou muçulmanos. Então disseram, mudem a definição de terrorismo, incluam isso. E sabem o que incluíram? Nacionalismo cultural. Nacionalismo cultural significa que, ao ler Douglas Murray, balançar a bandeira do Reino Unido ou afirmar orgulho de ser britânico, etc. Isso é nacionalismo e isso é uma forma de extremismo. E quando eles atualizaram isso, foi aí que começaram a usar a porcentagem. Foi aí que a porcentagem de extremismo islâmico começou a cair. Começou a ir de 90% para baixo. Acho que atualmente está em 70% ou algo assim. Ainda é a maior parte, mas foi assim que reduziram. É isso que fazem aqui na Austrália. Revisar de forma independente as leis e políticas antiterrorismo da Austrália. O que você quer dizer com independente? Quem é independente? Algum Abdul vai estar nesse grupo? Não, não queremos isso. Então, de novo, pessoal, Anthony Albanese não nos disse qual dessas coisas ele aceitou. É por isso que, assim que esse pesadelo de primeiro-ministro sair, vamos ter que reverter todas essas decisões. Mal posso esperar pela chegada de Pauline Hanson.
Comissão Parlamentar Conjunta de Direitos Humanos, estabelecer uma comissão de inquérito sobre islamofobia, estabelecer uma comissão de inquérito sobre anti-Palestina. Anti-Palestina? Sai fora. Assuntos internos, financiar pesquisas sobre islamofobia e intervenções eficazes? Não. Criar um fundo permanente de segurança para mesquitas? Não. Fortalecer organizações que registram incidentes islamofóbicos e apoiam as vítimas? Não, tanto faz. Vocês vão incomodar as pessoas. Ei, islamofobia? Senão vamos te pôr na lista. Não, nada de organizações. Isso é com a polícia. Se houver um crime de ódio, se alguém for e difamar ou atacar um muçulmano, faça um boletim de ocorrência como de costume, certo? Cai fora. Expandir subsídios para a educação, juventude, artes, militares, alfabetização midiática, diálogo interreligioso e segurança comunitária. Não, nenhum subsídio ou privilégio especial para nada. Se você tem algo a contribuir nas áreas de artes, alfabetização midiática, diálogo interreligioso, seja o que for, faça isso de forma independente. Combater atores estrangeiros e domésticos que espalham conteúdo islamofóbico. Ah, esse sou eu. Calem pessoas como eu. Eu sou o seu pior pesadelo. Eu não vou a lugar nenhum. Vocês vão ter que me colocar na prisão por muito, muito tempo. Eu não vou a lugar nenhum. Criar um cargo de ligação com a comunidade muçulmana dentro da Agência Nacional de Gerenciamento de Emergências. Não, de novo, vai se ferrar. Sem privilégios especiais. Ampliar o treinamento para intervenção de testemunhas. Ok, tudo bem, não sei a quem isso se aplicaria. Treinamento obrigatório sobre islamofobia e sensibilidade religiosa para agentes da Polícia Federal Australiana e formação de especialistas em crimes de ódio. Não. Sensibilidade religiosa não existe. Que se foda o seu Islã. Ok, que se foda isso. Revisar a lei de imigração. Disposições de caráter relacionadas a pregadores de ódio estrangeiros. Ok, então isso provavelmente. Quer dizer, a maioria desses extremistas islâmicos, eles não podem entrar. Sim, claro, estou de acordo com isso. Introduzir legislação federal contra discriminação religiosa? Não. Esclarecer que os muçulmanos são protegidos como grupo etno-religioso pela legislação de discriminação racial. Na verdade, a maioria de vocês vai voltar de qualquer jeito. Então nada disso vai funcionar. Vocês exageraram, nada disso vai permitir. A nós. Coletar dados desagregados sobre crimes de ódio. Não, tudo bem, tanto faz, eu não sei. Não, eu não sei. Beleza, tudo bem, tanto faz. Pedir aos procuradores gerais que considerem fatores agravantes de crimes de ódio e revisem o mecanismo. Não. Criar um painel consultivo muçulmano sobre legislação antiterrorismo. De jeito nenhum. Isso é como pôr a raposa para cuidar do galinheiro. Não, vimos o que ocorreu no Reino Unido. Encheram o Ministério do Interior com mulheres de hijab e niqab e olha o resultado. Teve não estou brincando. Teve um vídeo, acho que Conor Tomlinson falou sobre isso, que eles estavam dando esse treinamento sobre extremismo islâmico para os funcionários do Ministério do Interior. E uma das mulheres de hijab no grupo disse, esse é meu primo. Eles mostraram um extremista islâmico. Esse é meu primo. Ele não é uma má pessoa. Não, definitivamente não. Desculpe, nenhum muçulmano. Raposa cuidando do galinheiro. Não vai acontecer. Treinamento de viés inconsciente no departamento do procurador-geral. Sim, tanto faz. Coloca alguns ex-muçulmanos lá. Coloca alguns ex-muçulmanos, coloca alguns críticos do Islã lá. Quem pode te dizer o que eles querem dizer com jihad? Outra coisa, sabe esses grupos consultivos muçulmanos, sabe o que eles fazem? São eles. Quando um pregador muçulmano de ódio é pego dizendo travamos jihad contra o Ocidente, eles vêm e te dizem, ei, não, jihad significa luta interior. Isso aconteceu literalmente no Reino Unido. Eu não vou procurar todos esses vídeos agora, mas eu já contei essa história muitas vezes antes. Na verdade, sabe de uma coisa? Deixa eu te mostrar. Eu adoro fazer isso. Sei que o vídeo está longo, mas australianos é fundamental que assistam. Ok, vejam este vídeo. Para libertar pessoas no campo de concentração da Palestina. O que é jihad? Jihad contra as pessoas brancas. Os sionistas constituem uma possibilidade. Eles são a força policial, eles são o judiciário, eles são o depositário de tudo isso. Heil Hitler, ele é um grande líder. O islamismo afirma que jihadistas serão entregues. Que o exército muçulmano agora vai resgatar o povo da Palestina, essa é a solução. Pare com isso!
Você ouviu o que ele disse? O que ele diz? Qual é a solução para libertar o povo da Palestina dos campos criados pelos sionistas? Jihad, e então ele diz que os exércitos muçulmanos precisam marchar e libertá-los. Jihad, exércitos de jihad violenta. Esse trecho de vídeo foi amplamente denunciado à Polícia Metropolitana. Sabe o que aconteceu? Foi isso que eles decidiram. A palavra jihad tem vários significados, mas sabemos que o público geralmente associa ela ao terrorismo. Temos agentes especializados em contra-terrorismo, aqueles que ele está recomendando aqui na sala de operações, que têm conhecimento específico nessa área. Opa! Eles têm conhecimento específico nessa área e responderam diretamente ao vídeo que mostrei a você. Eles analisaram esse vídeo, filmado no protesto do Hizb ut-Tahrir, no centro de Londres hoje, e não identificaram nenhuma infração decorrente desse trecho específico, reconhecendo como essa linguagem será interpretada pelo público e seu impacto divisivo. Os policiais identificaram o homem envolvido e vão falar com ele em breve para desencorajar qualquer repetição ou cantos semelhantes. Entenderam, pessoal? É exatamente isso que eles estão pedindo aqui. Treinamento sobre discriminação religiosa para profissionais jurídicos federais. Criar um painel consultivo muçulmano sobre legislação antiterrorismo. Jihad tem vários significados. Jihad significa luta interior, sabe? Lutar para melhorar a qualidade de vida das crianças. Isso também é uma luta. Jihad significa luta, pessoal. Elaborar diretrizes, campanhas de conscientização sobre islamofobia, mais propaganda de merda, aprimorar os mecanismos de denúncia e assistência jurídica e fortalecer cooperação com polícias estaduais e territoriais. Tudo isso é besteira. Que se dane isso. Desculpa, não tenho paciência para ler isso. Sabe de uma coisa? Nada disso precisa acontecer, nada disso. Já temos leis contra o ódio, nem deveríamos ter essas leis. Mas qualquer um que agrida alguém, ataque alguém, qualquer pessoa, independentemente de raça, cor, religião, seja o que for, já temos leis para isso. Ok, não precisamos desses privilégios especiais. É por isso que eu realmente acredito que quando esse pior primeiro-ministro da história da Austrália quando ele for removido da equação, espero que a gente consiga. Espero que daqui a 2 anos tenhamos Pauline Hanson no cargo, e eu realmente espero. E vou cobrar dela também. Todos nós vamos cobrar se ela facilitar para eles. Esse não é o momento. Se você quer que a Austrália seja destruída como o Reino Unido foi, então não faça nada, olhe para o outro lado. Isso não vai acontecer com a gente. Não existe absolutamente nenhuma desculpa nos dias de hoje para ser ignorante, especialmente sobre os perigos representados pelo islamismo. Não podemos tolerar isso, pessoal. Não tolerem. Não deixem passar.